esse é o gabarito multitamanhos lá da Metaprint. Ele é muito simples. E além dele furar tamanhos menores, como A7, A6, A5, ele tem capacidade de furar até tamanho A4. Então, comparando aí com outros gabaritos que a gente vê na nossa área, eu achei ele o mais simples, mais prático. Não tem aquele monte de pecinha, então é tudo, né? A gente vai usar numa única ferramenta, que no caso eu falo que é uma régua, né? Apelidei de régua, e esse daqui é o meu margeador, que vem junto. Então, o primeiro passo é a gente baixar e posicionar o nosso gabarito. Então, vamos entender que cada quadradinho desse corresponde a um furo. Então, eu posiciono aqui, ó, no primeiro furo, ó. Aqui ele fica pela metade, tá vendo? Pega aqui nesse primeiro furo. O próximo passo é dobrar uma folha ao meio. Folha essa que corresponde ao tamanho do seu miolo. No caso aqui, é uma folha no tamanho A5. Então, dobra bem certinho no meio, que você vai ter aqui como se basear através dessa linha. Então, se eu estiver usando uma folha A7, uma folha A6, uma folha A4, qualquer tamanho de folha, 18 por 18, é assim que eu faço. Posiciono o meu gabarito, faço aqui a dobra ao meio. E aqui, esse margeador, ele vem pra cá, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o funcionamento dele. Então, aqui, qual é o raciocínio que eu preciso para usar esse gabarito, independente do tamanho da folha? A gente entende que aqui é o meu meio, então eu preciso posicionar e deixar aqui, ó, uma quantidade de folha que vai fazer a furação e ainda assim vai me dar uma margenzinha de segurança. Então, eu vou me basear nessas marcações aqui de baixo, nessas linhas. E aqui, o que vai acontecer? Vai furar 3, 6, 7, 8 furos. Então, vai ter 8 furos desse lado e 8 furos desse lado. Então, eu posiciono a minha folha aqui nessa marcação entre um furo e outro. Então, perceba que a minha folha está posicionada. O meu meio é esse aqui, que tá marcadinho. A gente dobrou. E ele vai pegar aqui, ó. Aqui nessa marcaçãozinha. Aqui tem um furo, aqui outro furo. A minha folha, o meio da minha folha é esse daqui. Entre um furo e outro. Então, vamos ver na prática se isso vai dar certo. Então, aqui com a minha folha posicionada, o próximo passo é usar esse margeador. Que eu trago ele, vou trazer ele pra cá, ó, posicionar aqui minha mão pra segurar minha folha, e esse margeador, ele vai parar exatamente aqui, ó. E aqui posicionado entre um furo e outro. Tá? Então, no caso do A5, 16 furos, vai furar 8 e a gente vai furar na segunda etapa mais 8. Tiro aqui, posso tirar o meu gabarito, o meu margeador não vai permitir que essa régua saia do lugar. Encosto a minha folha na parede da máquina, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Folha posicionada lá no canto. Parou aqui no margeador, a gente desce a alavanca. Então, ó, margem de segurança que a gente precisa aqui. O próximo passo é o quê? Estender toda a régua. Então, aqui a gente precisa pensar que a gente tem que ter esse resultado aqui sobrando em ambos os lados. Então, eu preciso desativar aqui o meu quinto furo, para não mastigar, não cortar a pontinha da minha folha. A minha régua tá toda estendida, eu venho aqui e posiciono. Eu posso usar toda a extensão da régua, eu só preciso posicionar esse furo aqui nessa marcação. Então, vai ser o meu segundo furo que eu estou posicionando aqui.
e coloco essa contenção para travar essa folha. Desativei aqui. Se eu não desativo, ele tira essa pontinha aqui, ó, o que compromete o resultado final do miolo. Então, a gente tem aqui toda a extensão da folha perfurada, o que corresponde a 8 furos em cada metade. E aqui, ó, a gente dobra a folha e percebe que a furação está certinha. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para capa e contra capa. E antes de furar a sua capa, para não correr o risco de furar errado e você perder aí todo um trabalho, né, de empastamento e perder material, então eu sugiro que você pegue um pedaço de papelão que tenha a mesma extensão da sua capa. Então, aqui é o mesmo tamanho de capa que eu tenho. E eu vou usar aqui na minha encadernadora e vou usar o mesmo raciocínio da furação de miolo. Desço aqui, deixa eu acionar, desci, posiciono novamente a minha régua, ó, tá certinha. Ó, venho aqui com a minha folha, com a minha furação do miolo, e lembre-se que você precisa aqui, ó, de alguns milímetros em cada lateral, para que você tenha aí um bom acabamento do seu caderno, do seu produto. Então, eu vou marcar aqui esse meio, marquei, e aqui, lembra que eu fiz uma marcaçãozinha aqui com a lapiseira? Então, já até ficou marcadinho. Então, você pode até usar essa tática e depois você passa um paninho úmido e tirar essa marcaçãozinha. Então, aqui eu vou posicionar o meu papelão na mesma marcação que eu posicionei o meu miolo. Então, perceba que é muito prático. E aqui, ó, eu vou trazer meu limitador para me dar segurança nessa furação. Então, retiro, posiciono o meu papelão lá na parede da encadernadora. Seguimos para a segunda etapa da furação, que é a mesma coisa do miolo. Traz toda a extensão para cá, posiciona o seu furo, coloca aqui na contenção de papel e desce, desativa aqui o 5º furo. E a gente vai conferir agora se a nossa capa está no tamanho certinho para comportar esse miolo. Então, aqui observe que a furação está perfeita. Então, assim, esse gabarito, de todos que eu já vi por aí, ele é muito, muito prático. Você não precisa ficar pegando um monte de pecinha. Aquelas pecinhas geralmente acabam se perdendo na correria, no dia a dia da produção. Então, para mim, ele de fato é um gabarito que pode receber o nome de facilitador, porque ele é muito prático para usar. Então, vamos seguir então para a furação. Faça sempre gabaritos, use folhas em branco, use folhas de descarte. Sempre confira a sua furação antes de iniciar a furação do seu material. Faça isso também com a capa e contra capa, porque é muito frustrante você fazer todo esse trabalho, tá tudo lindo, e simplesmente você perder o seu material e ter que refazer tudo de novo. Então, sempre conte aí com seus gabaritos.